Nessa semana nós estamos estudando sobre o amor que pagou a nossa conta. Quem crê que Jesus pagou a tua conta aí, levanta a mão. Eu creio. E por mais que as trevas se levantem, por mais que as vozes da iniquidade, as vozes que representam o mal, possam soar, eu creio que a voz da verdade de Jesus, ela vai vencer em nossos dias. E por isso o título da mensagem de hoje é A Vitória do Amor. E hoje eu quero te apresentar um Cristo que veio para vencer. Se você trouxe Bíblia, abra Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Nós vamos estudar esses 3 versos hoje da palavra de Deus que nos falam da vitória do amor. Se você achou aí, Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Estenda suas 2 mãos para o céu em sinal de rendição. Vamos fazer nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Vitória do Amor. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia nos apresenta a vitória do amor revelado na pessoa de Cristo Jesus. Eu creio que o problema da fé de muitos é que não podem entender Jesus como aquele que veio para vencer. Muitos creem num Deus morto. Eu ouvi um testemunho de um jovem que bastante me impactou. Ele se converte logo depois de uma procissão, depois de andar quilômetros, carregando um Cristo morto, com suas chagas, as pessoas chorando. Ele chega em casa e senta no sofá e tem um crucifixo pendurado na parede, e ele fica olhando para aquela cena, e ele entra em crise. Ele diz: a fé que eu acredito, quando leio a palavra de Deus, não tem a ver com esta imagem. Ao ler a Bíblia, o que a palavra de Deus me apresentou foi um Cristo diferente. Não um Cristo coitado, que eu preciso ter pena. Não apenas um mártir ou coisa qualquer. O que a Bíblia nos apresenta é um Cristo vitorioso. E depois daquela indagação, ele começa a procurar a revelação de Deus desta forma. E hoje eu queria te apresentar Jesus desta maneira. Ele não é um coitado que merece a nossa pena. Jesus venceu a morte. Ele é um Deus que veio para vencer. E muitas pessoas estão em crise aqui, porque não conhecem em sua vida o Cristo que veio para estabelecer a vitória de Deus, que veio para libertar, salvar, curar, remir dos pecados. Hoje eu quero te apresentar Jesus dessa forma. A Bíblia, quando nos apresenta Cristo nos evangelhos, vai nos mostrar um Cristo que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. Foi assunto aos céus, e está sentado à destra de Deus, glorificado pelo Pai. A Bíblia, quando nos fala de Jesus, em Efésios vai dizer que ele colocou os seus inimigos como estrado dos seus pés. Em Coríntios, a Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu os principados e as potestades.
Em Tessalonicenses, a Bíblia nos apresenta aquele que veio para vencer o homem da iniquidade. Mas em Apocalipse, a Bíblia nos apresenta talvez as cenas mais lindas a respeito desse Cristo vitorioso. Eu gosto da cena que João descreve no capítulo 1, quando ele ouve uma voz e vira para ver com quem está falando com ele, e então ele deslumbra o Cristo glorificado. E ele vai descrever em Apocalipse Jesus, e ele vai dizer que ele estava vestindo uma roupa branca, carregava um cinturão de ouro no peito, os seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, da sua boca saía uma espada afiada como de 2 gumes, e a sua voz era como o som de muitas águas. Quando Jesus se dirige a João, ele cai prostrado como morto, e ali Jesus lhe diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas ressuscitei dentre os mortos, carrego nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. A Bíblia nos apresenta um Cristo que veio para vencer. Depois, no capítulo 19 de Apocalipse, de novo, João vai descrever uma visão. Eu vi os céus abertos, um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chamava Justo e Verdadeiro. Ele carregava na sua cabeça muitas coroas, as suas vestes eram tingidas de sangue, e estava escrito nas suas vestes e na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Cristo que a Bíblia nos apresenta, aquele que veio para vencer. E hoje eu vim dizer que a vitória do amor chegou na tua vida através da pessoa de Cristo Jesus. Ele veio para vencer. Situações vão mudar na sua vida, histórias serão diferentes, porque o Cristo que veio para vencer chegou neste lugar. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Ele vive, Ele reina. Jesus veio para vencer. Hoje eu queria te apresentar o Cristo glorificado. Eu lembro quando eu era criança, nós cantávamos uma música na igreja antiga, tem no hino, essa tem na harpa, que dizia: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Esqueci o resto da letra. Como é que é? Em breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. E aí você conhece o refrão que diz: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Quantos querem glorificar aquele que veio para vencer? Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus veio para vencer. Nesse texto que acabamos de ler em Colossenses, o apóstolo Paulo vai narrar para nós a vitória de Cristo. E é como se uma poesia gritasse, como o romance chegasse no seu ápice. E ele então escolhe muito bem as palavras para nos apresentar o cenário da vitória de Jesus. E hoje eu queria olhar para essas palavras, para essas imagens que o apóstolo Paulo escolheu, para falar a respeito da minha e da sua vitória. Como esse Jesus que veio para vencer pode atuar na nossa vida e fazer da vitória dele também a nossa vitória. Quantos querem tomar parte da vitória de Jesus aqui? Aleluia! Hoje eu quero te apresentar como a vitória de Jesus afeta a minha e a sua vida. A primeira imagem que o apóstolo vai usar aqui é a imagem da morte. Versículo 13, ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. A primeira imagem aqui que o apóstolo Paulo usa para falar da vitória de Jesus é a imagem da morte. Existem várias palavras no grego que significam morte, mas a palavra que Paulo usa aqui, que ele escolhe, é necros.
que dá origem à nossa palavra necrosado, necrosar. É o corpo que já está em estado de putrefação. Morreu, está completamente sem vida, cheira mal. É essa palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever a minha e a sua condição por causa do pecado. Ele vai dizer: nós estávamos mortos, nós estávamos em decomposição, cheirávamos mal. Ele está falando de uma realidade espiritual que nos cerca. São vários os textos da palavra que mostram o que o pecado gera em nós. E também são vários os textos que falam como Jesus vence a morte. Em Efésios 2, a Bíblia diz: Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Pecados nos quais, no outro tempo, andastes conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos, não éramos capazes de perceber Deus em nenhum tipo de realidade espiritual, e por isso seguíamos o curso desse mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus vai dizer: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Mas pastor, o que isso significa? Eu e você estávamos como alguém dentro de um caixão, incapazes de sentir, de perceber. Sabe por que você não escuta a voz de Deus? Porque você está morto. Sabe por que você não é capaz de entender os planos de Deus? Porque a sua condição e a minha condição espiritual, por causa do pecado, é morte, necros. Mas Jesus veio e Ele venceu a morte. E para mim uma ilustração viva disso é João 11. Quando a Bíblia descreve a ressurreição de Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando Jesus fala com Maria e com aqueles que ali estão no funeral, e diz: tirem a pedra. Maria diz para Jesus: mas ele já cheira mal. Faz 4 dias que está nessa condição. E Jesus diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. Naquele instante ele declara uma palavra de autoridade sobre a morte. Ele diz: Lázaro, sai para fora. No mesmo instante, aquele que não tinha vida começa a ouvir e responde às palavras de Cristo e se põe de pé. Ele está cheio de ataduras. Ele tinha sido enrolado num manto. Ele vem daquele jeito meio fantasmagórico. Jesus diz: desatai-o. Aleluia. Sabe o que aconteceu comigo e com você? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela foi de encontro à nossa condição de morte. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele disse: sai para fora. Naquele instante, os nossos ouvidos abriram, os nossos olhos se abriram, a nossa boca foi liberada, podemos ouvir, sentir, perceber o mundo espiritual. Isso representa a vitória de Jesus. Quantos querem ouvir as palavras de Cristo hoje aqui dizendo: sai para fora? Ele veio para vencer. Durante muito tempo eu não entendia. Eu vinha à igreja, eu participava dos cultos, mas eu estava morto. As canções para mim eram apenas músicas. Talvez para você sejam apenas músicas. Eu cantava e não sentia nada. Eu ouvia as mensagens e as palavras, eram palavras bonitas. Algumas até me impactavam de alguma maneira. Mas eu não era capaz de perceber a vontade de Deus e de entender os propósitos do Senhor para a minha vida.
Mas eu lembro certinho do dia em que numa reunião de oração alguém orou por mim. E naquele instante, quando eu criei na palavra que foi ali liberada, enquanto oravam por mim, o tempo de morte espiritual acabou na minha vida. Naquele dia, pela primeira vez eu ouvi Jesus. Ele me dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu caí de joelhos e eu chorava tanto, porque naquele dia eu estava morto, mas eu revivi, porque Jesus falou comigo. Eu fui despertado para uma realidade nova. E sabe, Ele fala comigo ainda hoje. Eu estava em Recife ontem, pregando a palavra. E na hora do apelo, várias pessoas chegaram pedindo oração. O pastor já estava ministrando louvor e eu estava aqui, sentado no primeiro banco. E veio uma senhora pedir que eu orasse por ela. E eu comecei a orar. Mas enquanto eu estava orando, eu não estou mais morto. Jesus me libertou, eu posso ouvi-lo. Ele começou a falar comigo. Ele disse: a filha dela está longe dos meus caminhos. Pode orar dizendo que ela vai voltar, porque ela vai voltar. Eu falei: que loucura, eu não conheço essa mulher, não sei se ela tem filha. E foi muito claro: a filha. Eu falei: meu Deus, será que eu oro ou não oro? Mas muito claro, eu comecei a dizer simplesmente no ouvido dela: ela vai voltar, ela vai voltar. O Senhor está dizendo que Ele vai despertá-la do sono da morte, ela vai voltar. Terminei a oração, aquela mulher começou a chorar muito. Ela olhou para mim e falou: Deus falou comigo hoje, através da sua vida. A minha filha está longe dos caminhos do Senhor, eu tenho orado por ela há muito tempo. Hoje Ele falou comigo, ela vai voltar. Meu irmão, hoje eu vim te apresentar um Cristo que veio para vencer. Seus ouvidos serão abertos, os seus olhos serão abertos, o seu entendimento será aberto. Você vai ser despertado da morte para a vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu creio. Muitas pessoas têm se tornado insensíveis à voz do Espírito. Quando a gente começa na caminhada da fé, a gente começa a perceber o mundo espiritual, Deus falando com a gente. E quando a gente comete um erro ou uma falha, a gente se sente mal. A Bíblia diz que o Espírito atua em nós, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quem já se sentiu mal por algo que fez, aquele incômodo do Espírito? Mas sabe, eu creio que existem pessoas aqui que no decorrer da vida, apesar de conhecerem a Jesus, foram deliberadamente se envolvendo no pecado. E por mais que a voz do Espírito clamasse no seu interior, você a ignorou. E talvez existem pessoas aqui que chegaram a essa condição de estarem quase mortos. Se tornaram insensíveis completamente à palavra de Deus. Você peca, você erra, você sabe, mas você não sente nem incômodo algum. Eu lembro de uma época na minha vida, que por causa de algumas crises, de alguns problemas emocionais, eu não queria ouvir a Deus. Eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida, eu sabia o que o Senhor tinha revelado para mim, mas eu queria simplesmente me esconder, fugir. E eu vi que a minha família percebeu que as coisas não iam bem. E então me enclausuraram num acampamento muito maluco. Eu fiquei 20 dias num lugar. Eu lembro que quando eu cheguei, primeira uma tarde, eu cheguei naquele lugar, naquele acampamento, eles estavam fazendo culto de libertação. E aí eu entrei e vieram expulsar meus demônios. Eu fiquei tão bravo. E aí eu falei, meu pai me mandou para um lugar de maluco, de louco. Eu fiquei bravo com a irmã, não tem demônio. Daí ela queria que eu pedisse perdão pelos pecados, sei lá de quem. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu não acredito nisso aí. Eu fiquei, o que eu vim fazer aqui?
Era tudo diferente, tinham realmente questões doutrinárias diferentes do que eu acredito até hoje. Mas o fato é que eu fui ficando naquele lugar, tinha que ficar lá, fiquei 20 dias. E apesar das diferenças, apesar da simplicidade daqueles que ministravam, existia gente de Deus naquele lugar. Tinha uma sala lá chamada Sala do Oleiro. Falei, já que eu estou aqui, eu vou nessa sala. Toda noite eu ia lá. E o meu coração, que estava insensível à voz do Espírito, noite após noite começou a ficar sensível de novo. Mas eu ainda estava relutante com a revelação de Deus, até que numa tarde, estava tendo um encontro de oração. E chegou uma senhora ali com um saião, ela era convidada, acho que era da Assembleia de Deus, veio de saião, de coque. E falando, toda cheia de autoridade, eu falei, ixi, chamaram a mulher do ciclo de oração aqui. Falei, tá bom, e ela começou a orar por todo mundo e tal, e não sei o quê. E eu lá quietinho na minha. De repente aquela mulher aponta para mim. Fiquei olhando, será que é comigo? Falei, lá vem. Ela aponta para mim. E ela começa, filho, olha para cá. Olha para cá. Eu falei, ixi. Quando você estava no ventre da sua mãe, o diabo tentou te matar. Era para você ter morrido. Porque Deus tem um plano na tua vida e Ele quer te usar. Você se enrolou no cordão umbilical. E eu lembro que essa história eu sabia bem. Quando eu era criança, a minha mãe tinha me contado que eu tinha quase morrido, enrolado no cordão umbilical. Eu era pequenininho, eu tinha 6 anos, 7 anos, eu acho. Eu fui contar essa história para um amiguinho meu. Só que eu não lembrava da palavra cordão umbilical. Então eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era um pouco mais velho do que eu, um pouco mais entendido. Ele olhou para mim e falou, ih rapaz, você foi vomitado? E aquela mulher começou a falar daquilo. E começou a falar de coisas da minha vida que ninguém sabia. E ela dizia assim, não abandona o teu chamado. Não olha para trás. Olha para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não abandona o teu chamado. Não olha para trás. E naquele dia eu lembro que eu entrei naquele quarto de acampamento. E eu chorava tanto, tanto, tanto. Porque aquele coração insensível, que não conseguia mais ouvir nem perceber as coisas de Deus, naquele dia começou a bater forte. Sangue correu nas minhas veias. Eu me sentia vivo de novo. Talvez você chegou assim neste lugar. Talvez você não percebe mais as coisas de Deus como antes. Talvez você não o busca como antes. Talvez a dúvida se alojou no teu entendimento e tem te afastado de Deus. E você está morrendo espiritualmente. Mas hoje Jesus veio neste lugar para vencer. Deus está te chamando. Se hoje você entender o chamado de Jesus, o amor de Deus vai vencer de novo. Você vai viver. Você vai ouvir a Deus. Quantos desejam isso? Levante as mãos. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos apresentar uma outra imagem. O apóstolo Paulo usa ainda outra palavra para nos apresentar a vitória de Jesus. Ele diz assim, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A segunda imagem que esse texto nos apresenta, para nos falar a respeito da vitória de Jesus, é a cédula de dívida. E essa era uma imagem, nos tempos de Paulo, uma imagem do mundo jurídico da época. No século I, quando um criminoso era preso, os seus delitos eram registrados em um papiro, conhecido como cédula de dívida ou escrito de dívida. E é interessante porque
quando terminava, ele cumpria a pena. O juiz que julgava o caso pegava então aquele papiro com a sentença, a cédula de dívida, e quando tinha cumprido, ele ia lá e riscava os delitos, riscava, e quando ele terminava de riscar, ele escrevia: está pago, ou está consumado. Era assim que se fazia. Tinha alguns juízes, inclusive, que usavam uma espécie de sinete, um selo, para identificar quem estava selando a carta, com essa palavra: está pago, está consumado. E agora o apóstolo Paulo vai usar essa imagem para nos falar da nossa vitória em Cristo Jesus. Ele pegou a cédula de dívida que era contra nós e a cravou na cruz. E as últimas palavras de Jesus são exatamente estas: está consumado, está pago. Ele pagou a minha conta, ele pagou a sua conta. A palavra de Deus vai dizer que todos nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que existe sim uma cédula de dívida contra nós. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. Nós fazemos muitas coisas que não queremos fazer porque temos uma natureza corrompida. Eu lembro da jovem que veio me procurar dizendo: pastor, eu não sou pecadora. Não é? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Para de dizer que eu sou um miserável pecador. Eu tinha uma mania, né? Quem vinha aqui, olha para a pessoa que está lá e diz: você é um miserável pecador. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um miserável. E ela veio brava no final do culto comigo: que história é essa? Eu falei: você tem certeza que você não tem pecado nenhum? Eu falei: tenho. E aí eu comecei a falar: mas presta atenção, você às vezes não briga em casa. Às vezes você não quer falar mal, mas você não fala mal dos outros. Às vezes você faz isso. Aí comecei a dar uma série de ilustrações práticas. Ela falou: mas isso é pecado? Eu falei: o que é pecado para você? Eu pensava que pecado era algo mais grave, pastor. Não, o pecado é simplesmente transgredir a lei de Deus. A palavra que a Bíblia usa para descrever pecado, hamartia, é errar o alvo. E muitos de nós temos errado o alvo. Muitos de nós temos transgredido a lei de Deus mesmo sem querer. E por isso existe uma sentença, uma cédula de dívida contra nós. É por isso que não podemos ter comunhão com Deus, porque Ele é santo. E por causa dessa sentença, nós estamos afastados da glória de Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o seu sangue paga o preço da nossa conta. É por isso que hoje eu e você podemos dizer: está consumado, está pago. Eu estou liberto. O sangue de Jesus me libertou, aleluia. Ele veio para vencer. A morte de Jesus, para mim, não apresenta um coitado, alguém digno de dó, de pena, não. A morte de Jesus me apresenta um rei que veio para vencer, que foi ao meu lugar, que derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena, pudéssemos ser conectados com o Pai. Durante muito tempo a Europa esteve em trevas. E Deus visitou um homem no meio das trevas profundas para trazer a sua revelação. Lutero. Nos tempos de Lutero, a igreja estava morta, como um vale de ossos secos. Ele não inventou a justificação pela fé. Ele recebeu uma revelação de Deus. Um homem que se punia por seus pecados, que se autopenitenciava. Um dia está refletindo sobre isso. Ele tem uma visão da parte do Senhor.
Ele vai descrever. O inimigo aparece para ele, Satanás. E ele começa a escrever na parede os seus pecados. E aquele homem, olhando para aquilo, começa a ver ali descrito os seus pecados da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, pecados que ele lembrava, pecados que ele não lembrava mais. E depois de escrever tantos pecados na parede, o inimigo começa a rir na sua cara. Ele olha para ele e diz: este é você. Lutero, naquela revelação de Deus, então diz: é verdade, este sou eu, mas você esqueceu de escrever algo aqui. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje eu vim dizer para você, você é pecador, sim, eu também. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele venceu na cruz. Eu nunca vou me esquecer um culto, eu estava no começo do meu ministério, jovem pastor. E eu lembro que no final do culto, eu estava pregando em Caraíma, uma cidade do interior. Era o Congresso do Amor o nome. E quando terminou a mensagem, uma senhora, uma moça veio me procurar. E ela me disse: pastor, tem algo muito complicado na minha vida. Eu falei: o que está acontecendo, querido? Está vendo esse menino bonito que está passando aí? Era o filho dela. Falou: olha, meu filho já tem uns 13 anos. E algumas coisas que aconteceram na minha vida ele não conhece. Mas eu preciso falar. E ela começou a contar. Ela falou: quando eu tinha 13 anos, na idade dele, eu saí de casa. Eu não me dava com meu pai, era um homem muito rígido, muito duro. Eu fui tentar a vida sozinho. Nesse processo, eu encontrei algumas pessoas que disseram que iam me ajudar, mas me enveredaram no caminho da prostituição. E com 14 anos de idade, eu comecei a me prostituir. Isso aconteceu durante muitos anos da minha vida. E alguns anos atrás, eu entrei numa igreja desesperada, entreguei minha vida para Jesus, e já faz uns 3, 4 anos que eu saí dessa vida. Mas pastor, tem um problema. Quando eu venho aos cultos, eu vejo os jovens adorando, com as mãos levantadas, cabeça erguida. E nesses momentos, eu não consigo olhar para cima, eu só consigo olhar para baixo. Começam a vir as imagens das coisas que eu fiz, e um sentimento muito ruim no meu coração de que eu não posso estar ali. Eu não posso estar na presença de Deus. E eu lembro que naquele dia, eu abri a Bíblia com essa irmã, em 1 João, nesse versículo que fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu falei para ela a respeito do poder que há no sangue de Jesus. E nós fizemos uma oração simples. Uma oração, e ela disse: Jesus, eu creio que há poder no teu sangue. Me liberta destas coisas. No dia seguinte era o encerramento daquela conferência. Era um culto, lembro, domingo de manhã. Eu estava pregando naquela igreja, devia ter uns 500 jovens ali, estava cheia. E na hora do apelo, quando eu estava terminando a mensagem, veio um sentimento no meu coração. Abre para as pessoas que querem dar um testemunho, possam vir à frente falar. E aí eu abri ali para quem quisesse contar algo que aconteceu, que viesse à frente. E uma das primeiras pessoas que chegou foi aquela mulher. Ela chegou e ela tremia tanto. Ela pegou o microfone e começou a contar a sua história ali. E ela disse: hoje eu estava no culto. Eu nunca consegui levantar as mãos e adorar a Deus. Eu nunca consegui chamar Deus de Pai. Mas ontem, quando me foi apresentado o poder que há no sangue de Jesus, algo mudou na minha vida. Pela primeira vez na minha vida, hoje eu consegui chamar Deus de Pai. Eu consegui erguer o meu rosto e adorá-lo.
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, na tua história. Eu não sei o que a tua consciência te acusa. Mas uma coisa eu sei: há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Hoje Ele vai chegar na sua vida para vencer. Mas a Bíblia termina e eu quero falar da última imagem. Ela vai nos apresentar a última cena, a última imagem que o apóstolo Paulo usa para falar da vitória de Cristo. É o espetáculo público. E ele diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A última imagem que ele apresenta era uma imagem que tinha a ver com o mundo militar daquela época. Era o que eles chamavam de espetáculo público. Quando o exército vencia a batalha, era comum eles trazerem o exército derrotado para o seu território. E ali eles tiravam as armaduras dos soldados, tiravam as suas vestes, literalmente os despiam. Eles ficavam nus. E esse era um espetáculo público da vergonha do inimigo. Era como se tivessem literalmente humilhando o exército adversário. O apóstolo Paulo vai usar essa cena para falar que Jesus toma os principados, as potestades, e faz deles um espetáculo público, os humilha publicamente. O que a Bíblia está dizendo é que o inimigo foi totalmente derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Ele os venceu. Um versículo que sempre me chamou a atenção na Bíblia foi 1 Pedro, quando fala que Jesus foi pregar para os espíritos em prisão. Eu falo, mas o que é isso? Jesus foi evangelizar no inferno? Não. A palavra pregar ali é querigma, proclamação de vitória. Sabe o que Jesus foi fazer no inferno? Quando ele morre e vai ao Hades, ele foi proclamar a minha e a sua vitória. Eu fico imaginando os demônios comentando: o que ele está fazendo aqui? Ele entrando naquele lugar e dizendo que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele veio para vencer. Ele foi ao Hades, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele envergonhou Satanás. Eu nunca vou me esquecer quando eu era pastor aqui dos adolescentes. Eu lembro que nós tínhamos uma reunião de oração, acho que o Dal chegou a participar dessa, que acontecia na quinta-feira à noite. Era uma reunião com os líderes de célula, muito simples. Nós orávamos uns pelos outros, e depois, quem sentia no coração, a gente cantava os louvores, e quem sentia no coração, orávamos um pelo outro, e era muito simples a reunião. E tinha um dos meus líderes que tinha um amigo que era vizinho, que esse moço, ele frequentava um terreiro de Umbanda, e ele começou a falar de Jesus para esse rapaz. Falou: olha, de jeito simples de adolescente, olha, isso aí que você está fazendo, você está na verdade invocando demônios. Você precisa parar com isso, senão esse negócio vai tomar você, cara, você vai ficar possuído. E começou a falar uns negócios pro cara. Aí o vizinho, que era amigo dele, falou assim: para, cara, eu não acredito nessas coisas. Eu trabalho lá no terreiro, eu faço os cortes, eu tenho corpo fechado, nunca nenhuma entidade incorporou em mim. Então fica tranquilo. Ele falou: mas tá bom, se você não acredita, diz que não tem medo, hoje tem uma reunião lá de oração lá da minha igreja, vai lá comigo. Aí eu estou na reunião de oração com os adolescentes, galerinha de 13, 14, 15, os mais velhinhos de 18, 19. Chega lá um amigo, né, esse Jó, ele já tinha uns 17, um amigo dele devia ter uns 19, 20, ele estava para a reunião de oração. Aí a gente começa a orar, os adolescentes orando e tal. Daqui a pouco começa um louvor e a galera começa a cantar, tipo aqui no culto, quando o negócio vem, a presença de Deus e tal.
Aí não deu outra, o cara caiu endemoniado no meio da sala, os adolescentes tudo assustados, saíram pro canto, desesperados. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui para cima, orei e tal, não sei o que, o menino ficou quieto. Falei, vamos lá na minha sala. Aí levei ele na sala. Naquela época eu tinha uma sala aqui embaixo. E na porta assim da sala tinha uma janelinha, né? E eu cheguei, tinha a recepção da sala, e né, eu cheguei ali na recepção, sentei o rapaz no sofá. Falei para ele assim, ó, peraí que eu vou colocar uns louvores. Fui no computador colocar uns louvores. E eu tinha contratado uma secretária no dia anterior. Na hora que começamos a tocar os louvores ali e tal, e eu comecei a orar, clamar, cara, o cara caiu, endemoniado. Parecia uma serpente assim, rastejando no chão. Nisso, chega a secretária nova. Quando ela olha na janela, eu vi que ela sumiu. Daqui a pouco ela volta com o marido, os dois olhando pela janela. Eu falei, perdi a secretária no primeiro dia. Mas eu lembro que eu orei com aquele moço. No dia seguinte nós fomos na casa dele. Eu enchi o porta-mala de tudo que você pode imaginar. Tinha altar de pombagira, roupa, faca. Eu enchi o porta-mala. E nós viemos para cá, ele veio se desfazer dessas coisas. E eu lembro da nossa conversa. Ele disse para mim assim, mas pastor, esses demônios não vão vir me perturbar, não vão vir me incomodar. E aí eu falei para ele assim, está escrito na palavra de Deus, aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Se existe o selo do Espírito na tua vida, você pode ficar tranquilo. Do mesmo jeito que tu que veio, vai embora, não precisa ter medo dessas coisas. Hoje eu vim dizer para você, Jesus veio para vencer. O inimigo não pode te tocar. E existem pessoas aqui talvez que estejam sendo perturbadas. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida plena. Talvez alguns pensamentos se alojaram, pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamentos que querem fazer você um derrotado. Talvez você não tenha força para trabalhar, não consegue levantar de manhã. Talvez o inimigo tenha instalado dúvidas no seu coração. Ele trabalha assim, lançando sementes de engano, que nos fazem duvidar a respeito do chamado de Deus para nós, dos propósitos de Deus para nós, do que Ele tem para a nossa casa, para os nossos. Mas hoje eu vim dizer, em nome de Jesus, que toda autoridade, todo domínio tem que se dobrar diante daquele que veio para vencer. Hoje esses pensamentos vão cessar, essas vozes vão parar, a perturbação vai acabar, porque aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Há poder no sangue de Jesus. Assim como nos umbrais das portas das casas do povo de Israel se passava o sangue do cordeiro, e o anjo da morte vinha e passava sobre a casa daqueles que tinham a marca do sangue. E esse é o significado da palavra Páscoa, passar sobre. O inimigo vai passar sobre a sua casa, ele não vai encostar nos teus, nem na sua família, nem na sua cabeça, nem na sua mente, nem nos seus negócios. Há poder no nome de Jesus. Ele veio para vencer.